Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para este vídeo, em que vou falar sobre sistemas de condução do tomate relacionado ao número de hastes por planta. Estou aqui na casa de vegetação do IPACER da unidade de Rio Paranaíba, onde a gente conduz diversas curvas de absorção de nutrientes e estuda também sistemas de condução de variedades para entender os componentes de produção do tomate mesa. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente, compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Vou mostrar aqui nesse campo hoje um estudo que nós estamos desenvolvendo com uma variedade de tomate mesa. E aqui a gente tem esse material, essa variedade, instalada em 3 cenários. Nós temos um cenário com 11.250 plantas por hectare, em que as plantas são conduzidas com 2 hastes. Então nós temos um espaçamento aí de aproximadamente 1,78 m entre linhas e 50 centímetros entre plantas, tá? Mais ou menos 11.250 plantas por hectare com 2 hastes. Então eu teria 22.500 hastes por hectare. Eu tenho também essa mesma variedade que eu vou mostrar aqui em breve, instalada com 22.500 plantas por hectare, ou seja, em vez do espaçamento ser 50, o espaçamento é 25. Porém, cada planta tem apenas uma haste. Então o número de hastes por hectare é igual, mas o número de plantas o dobro. E essa mesma variedade, a gente tem aqui no espaçamento ao redor aí de 16, 17 centímetros, o que chega ali a umas 35.000 plantas por hectare com uma haste apenas. Tá? Esse estudo aqui também foca em sistemas de produção em outros países da América Latina, mas aqui o foco hoje é falar o seguinte: e aí, vale a pena ter mais plantas com uma haste ou menos planta com 2 ou com 3 hastes? Discutir alguns aspectos em torno dessa temática. Algo que a gente observa é que normalmente nas pesquisas mostram que mais plantas por hectare com uma haste por planta, principalmente em condições de campo ou de solo, aqui é cultivo em solo, normalmente são mais vantajosas, especialmente naqueles tomates em que você deseja produzir frutos maiores. Normalmente, quando você tem uma haste apenas por planta, você consegue garantir uniformidade de tamanho, principalmente nos cachos, nas pencas mais altas, as que são mais desafiadoras para você produzir tomates graúdos, que são mais valorizados. Então, o tomate é simples de você entender. Ele tem 2 componentes de produção. Como que faz para aumentar a produtividade? Eu tenho que ter número de frutos e peso médio de frutos. Quando eu tenho muitos frutos por planta, que é o caso de eu ter 2 ou 3 hastes por planta, eu aumento o número de frutos, mas acabo comprometendo o peso médio. Por outro lado, quando eu tenho uma haste por planta, eu tenho um menor número de frutos por planta, mas com peso médio maior. Então você tem que ver a ótica que você está analisando essa situação. Por exemplo, quem analisa apenas a ótica de caixas por 1000, normalmente um cultivo com 2 hastes por planta, você vai ter mais caixas por 1000. Já quando você tem um cultivo com uma haste por planta, caixas por 1000 é menor. Mas lembre que você coloca muito mais plantas por hectare. Então o número de caixas produzidas por área plantada geralmente aumenta. Tá? Então, agora, essa é a minha fala, dá a entender então que é melhor ter uma haste por planta. Sim, quando você tem tomates em que o desafio é produzir frutos graúdos. Quando você tem o desafio de encher ponteira. Quando você tem o desafio da precocidade e quando você quer otimizar a produção por área. Mas, aqui no nosso departamento de pesquisa, tem variedades que elas têm um fruto muito grande, às vezes muito acima do padrão que o mercado quer. Nessas variedades, pode ser vantajoso a segunda, talvez até a terceira haste. Mas, no geral, a gente vê
um benefício de uma planta, assim, mais plantas com espaçamento menor e uma haste por planta. Quantas plantas você vai colocar por hectare? Isso vai depender muito das condições de ambiente, da sua região e da própria variedade que você está trabalhando, né? Variedades, quanto se ela é mais vegetativa, menos vegetativa, condições ambientais, mas geralmente aí quando você está trabalhando com uma haste por planta, alguma coisa de 16, 18 mil plantas, até 22, 24 mil plantas, nessa faixa de 16 a 22 mil plantas, em condições de campo, normalmente você vai estar num número de plantas interessante, e metade disso quando você estiver trabalhando com 2 hastes por planta. Eu vou gravar vídeo ainda aí no futuro, mostrando o resultado dessa pesquisa. Eu vou gravar vídeos aqui ao longo do crescimento das plantas, mostrando o que está acontecendo, e quando a gente colher tudo, eu vou mostrar o resultado disso aqui. Vou gravar um vídeo para mostrar o resultado desse experimento aqui, tá? Mas já tem estudos prévios que justificam que, na maioria dos casos, você investir em mais plantas, mas com uma haste apenas, aquele custo que você tem a mais da semente é irrisório. Então, diversas variedades que tem aqui, hoje eu tenho 25 variedades de tomate plantado aqui, fazendo estudos de demanda de nutrientes para estabelecer programas de adubação. Geralmente, as piores variedades vão produzir 1,5 kg por cacho, tá? Na primeira posição. Isso é o mínimo que ela vai produzir. Vamos colocar então que você tem 10 mil plantas por hectare com 2 hastes. Se você passar para 20 mil plantas, quer dizer que você ganhou 10 mil cachos. Tá? Então, fazendo uma conta aqui simples, 10 mil cachos de 1,5 kg, 15 mil quilos de tomate. Se você pegar isso em caixa de 24 quilos, seria mais de 600 caixas. Aí eu te pergunto, o valor de venda de 600 caixas de tomate paga as 10 mil sementes a mais que você teve que comprar? Tá? Provavelmente sim, provavelmente pagará na maioria dos casos. Lembrando que você não ganhou só o primeiro cacho, você ganhou tamanho nos frutos do ponteiro de todas as 20 mil plantas, e isso geralmente é um fator favorável para o aumento de receita. Por isso que eu disse que normalmente as pesquisas indicam aí uma favorabilidade de você usar mais plantas com uma haste apenas, normalmente dá mais retorno econômico na maioria dos casos. Então, assim, é um assunto que depende de fatores de manejo, fatores locais. Tem produtores que a gente acompanha que produzem muito bem e é necessário no sistema deles ter 2 hastes, por exemplo. E isso tudo que eu estou comentando aqui de 1 ou 2, eu estou falando de tomates graúdos, né? Estou falando aqui de grupo salada, saladete, italiano. Eu não estou falando aqui de tomate grape, rama, tomates especiais nenhum. Estou dizendo aqui do tomate padrão, commodity, aí, ou seja, ele tipo salada, saladete, italianos, os mais comuns, esses comentários que normalmente mais plantas, porém com uma haste por planta, normalmente é mais vantajoso. Então observe que essa variedade que nós estamos estudando, aqui ela está no sistema muito comum e utilizado a nível Brasil. Então a gente tem o espaçamento entre plantas, observando aqui, ó, de 50 centímetros na linha, tá? De uma linha para outra, aqui, que essa linha aqui da lateral, dessa lateral está vazia, tá? Ela ainda vai ser transplantada, mas 1,78 m aproximadamente, tá? E aqui 50 centímetros. E aqui vocês estão vendo que tem 2 hastes. Quando eu faço o esquema de 2 hastes, como eu comentei ali anteriormente, automaticamente só uma das hastes que vai ter o primeiro cacho. O primeiro cacho da haste secundária já corresponde ao segundo cacho da primeira. Então aqui quando você deixa a segunda haste na planta, automaticamente você perdeu um cacho, tá? Então vamos comparar aqui, na outra linha que eu tenho essa variedade, tá? Essa mesma variedade, porém no espaçamento menor, tá? Então, a gente observa que aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho a variedade aqui na metade do espaçamento, então observe que é 25. E aqui, ó, todas as plantas, tá, já estão na emissão do terceiro cacho. Então, tem um com frutos, um cacho com flores abertas e o terceiro cacho já apontando. Então, a cada 50 centímetros aqui, eu já tenho 6 cachos. Enquanto que aqui, naquele esquema, eu tenho apenas 5. Tá? Porque a cada 50 centímetros eu só tenho uma planta, com 3 cachos numa haste e 2 apenas na outra. E aqui nessa parte, eu tenho assim, algo bastante, não é praticado normalmente aqui no Brasil,
um espessamento ultra densado. Aqui um aviso legal, um disclaimer básico, esse vídeo tem caráter didático. Eu não estou com isso aqui recomendando população, que isso depende de muitas coisas, tá? Então, esses sistemas bem adensados, como aqui citado, eles carecem de um manejo nutricional, controle ambiental, muitas coisas, e aqui é apenas um estudo de pesquisa, tá? Não é uma realidade do campo. Enquanto que esse esquema aqui, em que o espaçamento é ao redor, aí entre plantas, 25, 30 centímetros, né? Que você fica ali entre 16 e 22 mil plantas por hectare. Isso aqui é algo assim que, digamos assim, já é consagrado, possível de ser adotado em áreas comerciais com boa segurança e normalmente muito favorável para produzir frutos com alto peso médio. Aqui exemplificando a questão da população de plantas e número de hastes por planta. Neste cultivo, nós temos uma população aproximada de 18.500 plantas por hectare. Aqui o espaçamento entre linhas é de 1,80 m, o que tem a ver com o nosso trator, a bitola aqui de trabalho, tá? E condições de declive do terreno. E temos um espaçamento entre plantas ao redor de 30 centímetros. Então a gente tem aí aproximadamente 18.500 plantas por hectare. Porém, cada planta tem apenas uma haste. E o que a gente ganha com isso? Então, nas primeiras posições, nós vamos ter mais cachos, né? A gente vai ter o dobro de cachos de primeira posição, produzindo frutos, né, de excelente tamanho, como aqui mostrado, né? Pode observar, muito bom aqui o tamanho dos frutos. E o que a gente ganha? Olha aqui, ó, os frutos ainda verdes, e olha o tamanho que estão os frutos já aqui nos cachos superiores. A gente ganha muito na uniformidade dos frutos do ponteiro da planta, né? Então, isso aqui é fundamental para você conseguir peso médio de frutos elevado. Tá? Eu vou pegar um fruto aqui para você ter ideia do tamanho do fruto, né? Então aqui é um fruto mediano, né? Olha aqui pelo tamanho da minha mão. Então, para variedades que produzem frutos de tamanho mediano, essa estratégia pode ser válida. De você ter menos hastes ter uma haste apenas por planta, mais plantas por hectare. Talvez se você tem uma variedade cujo problema sejam os frutos muito grandes, aí fosse viável você ter mais hastes por planta, e a gente já fez estudos com alguns materiais fazendo essa estratégia, tá? Um outro detalhe, né, que cabe a gente mencionar é que os colaboradores acham mais fácil trabalhar nessa condição. Aqui o nosso tomate está conduzido em fitilho, tá? Linha simples, fitilho, e quando você tem apenas uma haste por planta, desde o início você tem que enrolar só uma haste no fitilho. Outra questão que a gente percebe é que as plantas ficam, apesar de estarem próximas, elas ficam mais individualizadas. Olha, como mostrado aqui, ó. Você tem menos folha de uma haste transpassando para dentro da outra. Quando você tem duas hastes numa planta, a planta fica muito fechada e é mais difícil você pulverizar. Tá? Então, para pulverização, seria uma condição melhor também ter uma haste, duas hastes. Agora, por exemplo, se você talvez quer proteger mais os frutos do sol, pode ser que tenha que adensar mais com uma haste, ou que seja favorável aí variedades que se utilize duas hastes por planta. Então, dando aqui mais um detalhe, né? Olha o tamanho dos frutos que a gente tem aí. Eu vou postar fotos lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer, e eu vou mostrar para vocês o tamanho que fica o fruto aqui do ponteiro dessa planta. Essa variedade é o terceiro ano que a gente trabalha em alguns experimentos com ela, e é bem comum aí você ter pelo menos 70%, 80% de frutos graúdos, tamanho 3A, lá no ponteiro da planta, principalmente quando você maneja ela, seguindo curva de absorção, cuidando do solo e deixando em uma boa condição de condução, como aqui mostrado. E aí, gostou do vídeo de hoje em que falei sobre os sistemas de condução relacionados ao número de haste? Outras dicas nesse tema a gente vai abordar em vídeos futuros. Interaja conosco aqui no Horta Online, deixe nos comentários suas dúvidas sobre este item, como que você faz a condução da sua lavoura, o que você já teve de sucesso para compartilhar conosco, e pode comentar também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Acompanhe nossos vídeos, um abraço e até a próxima.